Oi. A paz do Senhor, meus queridos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu convido você, quando o pastor fez a abertura aqui do culto, eu pensei assim, o pastor parece que estava estudando a palavra junto comigo, mas o Senhor sempre está conosco, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 4. Vamos iniciar a palavra com os versículos 1 e 2. Amém? Alguém na misericórdia? Amém. Diz a palavra de Jesus, o Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado ao deserto pelo Espírito do Senhor. Para ser tentado pelo diabo. Fala para o seu irmão isso. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É uma passagem muito conhecida, é um texto muito pregado, muito falado, muito comentado. E muitas vezes nós temos a tendência, dentro da nossa pequenez, dentro da nossa humanidade, dentro da nossa mediocridade, nós pensamos assim: poxa, ele foi tentado, tudo bem, ele venceu. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, mas ele era Jesus. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Ali estava Jesus, o homem, sujeito a dores, sofrimentos, decepções, mas ali estava Jesus. E a palavra nos diz que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. O que é ser tentado, na sua opinião? Qual é a sua concepção de ser tentado? Qual é a sua concepção de ser colocado à prova? Como é que você entende essa prova, essa tentação na sua vida? Porque dizer que não somos tentados, não somos provados, não vale. Todos os dias nós somos provados, querido. A aprovação no ponto de vista divino significa uma prova positiva, porque a palavra diz que o Senhor ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, se Ele estará conosco todos os dias, na hora da prova também Ele estará. Amém? Ou não amém? Amém. Do ponto de vista, presta atenção, do ponto de vista do diabo, é um desafio a nos seduzir ao pecado. Portanto, nós precisamos olhar para as tentações desse mundo como provas de aperfeiçoamento, de crescimento e santificação no amor de Cristo. Amém? Então nós precisamos entender, queridos, que as tentações deste mundo estarão sempre presentes na nossa vida. E quais são as lições que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida? O que eu consigo aprender com isso? A primeira lição é a seguinte: eu preciso estar preparado para as lutas, como cristão, como ser humano que sou, como falho que sou, mas ainda assim eu preciso estar preparado. Vocês já viram alguém ser desafiado em algo do qual ele não entende? Jesus foi levado ao deserto por quem? Não foi Satanás que o levou, foi o Espírito do Senhor que o levou. Por quê? Para ele ser provado
Será que Deus não amava? Sim. Mas Deus estava aperfeiçoando em Jesus a obra que Ele deseja realizar na minha e na sua vida, nos mostrando que através de Jesus e com Jesus nós temos condições de vencer. Nós podemos declarar que podemos vencer todas as coisas sim naquele que nos fortalece. Mas não é vencer, amados. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, como uma frase simplesmente colocada no comércio, colocada na minha vida, ali no lugar onde eu vejo para qualquer luta que eu tenho. Não, é uma questão de fé, é uma questão de você desenvolver a sua fé dia após dia e poder declarar: estou sendo provado sim, mas eu tenho um Deus que é comigo o tempo inteiro. E eu posso vencer naquele que me fortalece. E o Senhor, Ele está sempre disposto, querido, a nos abençoar, a nos fortalecer. E muitas vezes nós somos omissos e o diabo morre de rir quando, como cristãos, nós estamos totalmente despreparados. Nós não lemos a palavra, não estudamos a palavra, não queremos entender o plano de salvação que Jesus tem para nós. O importante é saber que é pela graça. Ninguém é bom, ninguém é bonzinho para ser salvo. Ninguém, concordo plenamente. Mas faz a tua parte. A sua parte é ler a palavra do Senhor, conhecer os planos que Ele tem para a sua vida e para a vida da sua família e para a vida da sua igreja, do seu povo. Nós precisamos estar com os nossos pés firmados na palavra. Pastora Rita pregou aqui na semana passada, na quinta-feira. Quem se lembra a mensagem que ela levou, que ela nos trouxe? Ela nos pregou exatamente sobre Efésios 6:10, que fala sobre a armadura de Deus. Como nós nos preparamos, como nos sentir preparados para a batalha de cada dia, para os desafios e para as tentações, e como vencê-las. Porque a palavra não só nos ensina a nos preparar, como ela também nos prepara para vencer. Amém? Você crê nisso? Segundo ponto, a segunda lição que eu aprendo, querido, no versículo 3, se você acompanhar comigo, diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. Como é que o diabo falou? Se, presta atenção, nunca deixe que o mundo te faça duvidar de quem é você. Queridos, nunca deixe que o mundo tenha dúvidas, bote dúvidas na sua cabeça de quem você é neste mundo. Aqui você veio, você é filho de Deus, você é um príncipe e uma princesa do Senhor, chamado para glorificar, nascido para a glória de Deus, para viver a obra do Senhor, a salvação, e desenvolver essa salvação em santidade, em amor, em justiça, em graça e em alegria. Então nunca, preste atenção nisso, nunca deixe que o mundo tente te convencer no contrário. E o diabo assim continuou: se você é filho de Deus, faz isso. Queridos, quando o diabo vai ali tentando confundir Jesus, se você é filho, se Jesus quisesse, ele poderia ter feito tudo. Só que ele estaria ali em obediência à ordem daquilo que o diabo estava falando com ele. Mas ele estava ali com um único propósito. Sabe qual? Obedecer a Deus. Obedecer ao Pai. Então, queridos, Jesus estava ali: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus estava sendo tentado na sua área mais fraca naquele momento. Ele estava cansado, ele estava com fome, estava com sede, ele estava no seu limite físico. E o diabo veio para tentá-lo, para dissimular, querendo um sinal: mostra aí, faz aí para eu ver, eu sei que você pode. Mas Jesus, ele se mantém ali e simplesmente diz: nem só de pão. Se
Se você acompanhar aí, você vai ver. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, queridos? Isso me chamou a atenção para uma coisa mais além, nem só de pão. Nós precisamos sim de nos alimentar e bem, cuidar desse corpo. Afinal, o seu corpo é o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Diz assim: o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós precisamos cuidar bem desse corpo, alimentá-lo adequadamente, nutri-lo de todas as suas necessidades. E além disso, a palavra diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra. Mais uma vez, Jesus nos mostra o valor da sua palavra, como ela é capaz e suficiente para nos sustentar no tempo da provação, no tempo dos desafios. E nós precisamos estar entendendo, queridos, que a palavra, ela tem um poder tão tremendo na nossa vida. E você percebe isso quando você vai pregar para alguém. Você fala do amor de Deus, você fala da palavra, aí depois você sai dali e fala assim: puxa vida, eu nem sabia que eu me lembrava dessa palavra. Com quantos já aconteceu isso? Porque comigo já muitas vezes. O Espírito Santo, ele nos traz a memória, porque muitas vezes nós começamos a ler a palavra: mas eu não consigo gravar isso é muito difícil, isso é muito complexo, esse palavreado é muito difícil. Queridos, a palavra diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e trará à memória tudo aquilo que for necessário à nossa vida, principalmente quando nós nos colocamos à vontade de Deus, ao seu agir. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é essencial. E quando vou pedir a Norminha que leia para nós, versículo 1, depois do 9 ao 11. Se você ler, se você prestou atenção no que a Norma disse, versículos 5, 6 e 7 desse mesmo texto, ele vai dizer o seguinte: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Sabe o que eu achei interessante, que me chamou a atenção? O próprio diabo diz: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Ops, não foi Jesus quem falou, foi o próprio diabo. Sabe por quê? Se você pensa que o diabo não conhece as escrituras, você está errado, porque ele conhece. E ele usa as próprias escrituras para nos acusar. Quando nós deslizamos os nossos pezinhos, ele sabe exatamente onde a gente caiu. Por isso que eu pedi, foi um esclarecimento do Espírito Santo na hora que eu estava estudando, de que nós muitas vezes não conhecemos a palavra de autoridade para usar contra outros. Preferimos usar muitas vezes xingamentos: sai fora, Satanás, você não é de Deus. Ai meu Deus, é tudo ser crente, como eu estou sendo provado, como esse fulano me provoca. E nós precisamos ser conhecedores da palavra. Você sabe onde está escrito essa palavra aqui? Que diz, que o diabo disse: olha, está escrito lá, você sabe onde está? Mas ele sabia, está escrito lá no Salmo 91, e ele não mentiu, naquele momento não. Queridos, nós precisamos estar atentos, porque o diabo, tudo o que ele faz é para tentar frustrar os planos de salvação, tentando levar Jesus à desobediência e a nós também. No versículo 7, Jesus diz o seguinte:
Respondeu-lhe também Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio 6,16, pastora Rita. Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Não tentarás o Senhor teu Deus. E quando Jesus diz isso, queridos, Ele nos leva a entender uma coisa: que Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. Se Ele quiser te provar, é para te aperfeiçoar. Se Ele quiser te provar, é para te ensinar a caminhar mais perto com Ele. É a vontade dEle. Então não reclama, busca a presença dEle, ora, jejua, leia a palavra, se consagre ao Senhor. Porque quando nós o buscamos, querido, Ele jamais vai virar o seu rosto para nós. Muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz que Ele está com as suas mãos estendidas, que Ele não está com as suas mãos encolhidas para que não nos possa abençoar. E nem os seus ouvidos agravados, que não nos possa ouvir. Então, clame em todos os momentos necessários da sua vida, porque Ele vai estar com as mãos estendidas, Ele está com seus ouvidos abertos para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor. Versículos 8 e 9, diz a palavra: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Satanás, além de mentiroso, ele acredita ser o príncipe do mundo. E ele quer exercer esse principado sobre nós. Na verdade, ele é o grande usurpador do domínio da humanidade. Jesus, quando ele é provado ali, ele declara o seguinte. Jesus, ao falar da vinda do Espírito Santo, ele declara o seguinte, lá em João 16, do 8 ao 11. Porque eles não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus, no versículo 10, disse: retira-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Queridos, o maior desejo de Satanás é nos arrastar para a perdição. E a maior preocupação dele conosco é de que sejamos salvos. Ele se preocupa, a maior preocupação dele é comigo e com você que está aqui. Quem está lá no mundo, está no mundo. Mas aqueles que estão aqui, aqueles que estão buscando, aqueles que estão se consagrando, aqueles que estão sendo desafiados a se tornarem santos a cada dia, na direção do Senhor e do seu Espírito, a esses Ele perturba. Então não espere, vou ser crente, vou ter paz o resto da minha vida, vou ser feliz, não vou ter tristeza. Vai ter decepções, vai ter desilusões, você vai ser provado, sim, mas você vai ter um Deus ao seu lado, que é um Deus em todo o tempo, Ele não te desampara nunca, Ele está sempre do seu lado, para te fortalecer, Ele está sempre ali para te trazer à memória, que você é tão importante para Ele, que Ele deu a sua vida por você e por mim. Nós precisamos entender o valor que nós temos diante do inimigo. E a terceira lição que nós podemos aprender nesse texto, queridos, é que Deus é Deus. Não importa a situação, não importa as condições que eu esteja vivendo, se rico, se pobre, se doente, não importa.
Deus é Deus e Ele quer o melhor dele para mim. E você sabe qual é o melhor de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o melhor de Deus para a sua família? É a salvação sua e da sua família. É a salvação daqueles que te rodeiam. E para isto, nós precisamos ser testemunhas. Nós precisamos testemunhar. Então nós precisamos estar atentos, queridos. E nos preocuparmos sim em estar buscando ao Senhor enquanto nós podemos achar. Estou sendo sincera. Nada disso me preocupa. Tomo os cuidados necessários, sim. Faço a minha parte, sim. Porque a palavra do Senhor nos ensina, queridos, que servo é servo em qualquer situação. Nós precisamos estar atentos e respeitar as normas que o nosso governo impõe sobre nós. Normas de segurança, de cuidado, de saúde. Então nós precisamos. É para usar máscara? Eu vou usar máscara. É para ir no mercado, na farmácia, não sei aonde? Vou usar. Vou fazer a minha parte. Nós precisamos entender, queridos, que Deus é Deus e que na sua força nós podemos tudo. Na primeira mensagem que eu ouvi nesta igreja, através do pastor Moisés, acho que foi por volta de 14, 16, se não me engano, 16, foi uma quinta-feira. O pastor disse, eu anotei, viu, pastor? Achei muito interessante e falou comigo profundamente. O pastor pregou e ele disse o seguinte: o evangelho não é para qualquer um, é para quem tem coragem, para quem decide servir a Cristo. Matthew Henry declara: a evidência clara do nosso amor por Cristo é a obediência às suas leis. O amor é a raiz e a obediência o fruto. Palavras do nosso pastor. Daqui a pouco faz um ano que eu estou aqui, né, pastor? Glória a Deus. Eu me senti acolhida por esta igreja. Eu me sinto acolhida. E como é bom, queridos, nos sentirmos acolhidos, amados. Eu amo vocês. Apesar de nem conhecê-los profundamente, mas amo também, pastor. Amo vocês. Sabe por quê? Vocês são a família que Deus me deu. E eu falo isso para glorificar o nome do Senhor. Que coisa triste a gente viver sozinho. O mundo já é tão difícil, os desafios são tão grandes. É tão bom ter uma família que você pode contar com ela, ter um irmão que você pode chegar e falar assim: olha, ora por mim que eu estou passando por um desafio. Irmã, ora por mim, intercede por mim diante de Deus. Essa é a igreja do coração de Deus. E eu me sinto assim aqui. Eu glorifico muito ao Senhor por isso, porque eu tenho aprendido, eu tenho crescido, eu tenho me desenvolvido no amor, na graça, na dependência. Eu me sinto muito feliz por estar servindo a Deus nesta igreja. E eu gostaria, queridos, que vocês entendessem que aqui onde o pastor declara que o evangelho não é para qualquer um, mediante o desafio desse texto sobre a tentação de Jesus, sobre as provações e tentações que nós também passamos todos os dias. Eu quero te dizer uma coisa que está lá. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Está lá em 1 Coríntios 10, 13, para encerrar. Apesar de todas as lutas e provações, eu quero te dizer que a palavra do Senhor nos garante: não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Amém? Além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Feche seus olhos.
Eu não sei quais são as provações, as tentações que você tem vivido, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Versículo 10, Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Não há tentação que nós não possamos vencer, queridos. Paizinho, olha ao Senhor agora. Coloque diante do Senhor aquela tentação, aquela coisa que está diante de você todos os dias, que te esbarra, que te barra e que te atrapalha, faz com que você se sinta inseguro. Entenda que você é filho, você é filha. E você foi chamado para vencer toda a tentação. Senhor, Tu conheces o coração de cada um que está aqui. Cada desafio, tentação ou provas, não importa o nome, Senhor, são tribulações que vêm sobre nós. Muitas vezes pensamos que não vamos suportar. Jesus, Tu vencestes a morte e toda a tentação, Senhor. Ajuda-nos, fortaleça-nos. Deus, nos fortaleça, Senhor, para que possamos levantar os olhos e olhar para Ti, saber que temos um Deus que está conosco em todo o tempo e que nos capacita a vencer todas as tentações. Deus, em nome de Jesus, levante as suas mãos agora e sinta as mãos do Senhor te sustentando na caminhada. Sinta o Senhor falando aos seus ouvidos: ei, eu estou contigo, não temas. Oh Senhor, obrigado por essa presença tão maravilhosa, Senhor, tão tremenda, Jesus. Essa presença que nos fortalece, que nos levanta, que nos põe de pé e que nos ensina a olhar somente para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Continua conosco, Deus, não nos abandone. Firma os nossos pés. Ensina-nos, Senhor, a usar, Senhor, a armadura de Deus, para que possamos vencer em todas as armadilhas do inimigo. Porque a nossa luta, Senhor, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Por isso nós te pedimos: olha para nós, Senhor, nos socorre, sustenta-nos na fé, para que possamos um dia olhar, Senhor, com estes olhos que temos, contemplar o Senhor face a face, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, ao som de uma música instrumental, nós vamos consagrar ao Senhor Deus o nosso dízimo, a nossa oferta.